Oi, gente! Olha só! Quem aí tá animado pro nosso podcast de hoje? Gente, hoje a gente vai trazer uma convidada super especial. Mas antes disso, roda a vinheta! Você que ainda não segue o nosso canal, você precisa se inscrever. Tem que ir lá, ativar o sininho. Você que tá com dúvida, você que tem muitas perguntas, que tá vindo lá nos comentários, trazendo temas pra gente, isso é muito importante. E a gente conta demais com essas perguntas para que a gente traga temas novos e relevantes para vocês. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial, a Brenda. Brenda, que prazer ter você aqui com a gente, minha amiga. Que prazer. De verdade. E muito feliz você ter aceitado o nosso convite, porque assim, eu sei que você vai trazer muita coisa boa pra gente. Se apresenta aí pra gente. Ai, boa noite, pessoal. Então, eu sou Brenda, né? Hoje, atualmente, fundadora, né? E presidente hoje na Consultomentary. É uma empresa hoje voltada aí para gestão orientada a processos, conformidade, olhando aí para os pilares de compliance, ou muito atenta aí às diretrizes da LGPD, né, que é a lei aí que orienta a gente aí quanto não só o compartilhamento, acesso, mas o tratamento de dados, né, pessoais corporativos, né, hoje dentro das empresas, e a parte do ESG, né, que nada mais é do que trazer a governança para dentro aí do ambiente. A gente chama de ambiente social, né, que é o nosso entorno, é onde a gente vive, independente de empresa ou não, é a sociedade como um todo. E claro, né, hoje o meio ambiente, a gente vê aí hoje os impactos que a gente, por não tratar o meio ambiente como deveria, né, a natureza, a gente vê ela se manifestando, né, com a reação do que o homem hoje tem feito. Então hoje essas são, vamos dizer assim, as caixas que a gente tem na prateleira da Consultomentary para poder servir o mercado aí da melhor forma possível. Que bênção. Ela se apresentou muito rápido, né? Mas aí tenho aqui algumas coisas para falar sobre a Brenda, porque também a gente vai trazer alguns assuntos aqui. Eu acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho. Ela é gestora de processos e projetos da FGV. Depois foi para Brasília, onde atuou na área pública, em algumas secretarias, onde atuou nos setores tanto público quanto privado. E depois, ao sair do setor público, vem para o setor novamente privado, só que agora empreendendo. Gente, você sabe que a gente ama esse assunto de empreender. E como que eu, particularmente, eu amo mulheres que empreendem, né? Então, ela vem com tudo isso aí que ela falou, que é essa parte de consultoria, mentoria, e gestora pública e administrativa de empresas formada pela PUC e MBA de Finanças da IBMEC. Gente, muita coisa boa, né? E hoje a gente vai falar aqui a gente tá falando sobre a série Princípios, e essa noite a gente vai falar sobre mulheres empreendedoras, que é um assunto, assim, que a gente tem sempre batendo aqui na tecla. Quantas mulheres têm procurado a gente, têm falado sobre a importância de empreender. Quantos tabus, né, a gente vai quebrando, né, no decorrer desse tempo, de mulheres que querem empreender, mas não se sentem confortáveis. Então, sempre a gente vai estar trazendo aqui mulheres que vão mostrar para vocês que é possível empreender, sim. Brenda, seguinte, já vou mandar a primeira pergunta. Vambora. Já vou mandar a primeira pergunta. Você pode contar um pouquinho sobre a sua jornada e o que inspirou a seguir princípios bíblicos no empreendedorismo? Gente, mas essa é boa. Já mandou assim, ó, pum. A primeira já é essa. Então, assim, o que mais me inspirou foi quando ele disse que eu comeria o melhor dessa terra. Quando eu entendi, não que se eu estivesse até hoje como CLT, eu também não estaria comendo, né? Sim. Não é sobre isso. Mas é entender que tinha algo a mais ali, né? Eu saio da GV com 27 anos, já executiva. Uau. Né? Eu já era executiva, né? Eu já tinha 2 cadeiras, né? Debaixo da minha liderança. Então, assim, eu já tinha 2 grandes departamentos, assim, né? E eu comecei a entender
que o que eu estava fazendo ali eu poderia fazer para mais empresas, né? E quando eu decido ali aquele romper ali de abrir a minha empresa, eu ainda não era cristã. Então, assim, eu não era. Eu fui naquele tato de dizer assim, poxa, fiz agora uma ISO, olhando para gestão de risco, controles internos, eu entendo de gestão, de execução, de performance, de indicadores, mas era como se eu estivesse num looping. Falando assim muito pessoal, tá? Porque antes de eu ser executiva e produzir números, eu sou eu, né? E ali eu sentia uma escassez. Em meio à abundância de uma prosperidade, sim, eu sentia uma escassez, sim, né? E mais pra frente, né? Eu tenho um encontro com Jesus no aeroporto. E me converti no aeroporto, né? E não tinha nenhum cristão ali na hora, a não ser uma senhora que saiu do banheiro. E aí ela me viu, né? Ela chega perto de mim e ela falou assim, você precisa de ajuda? E aí eu lendo assim para ela o que eu tinha acabado de ler, ela falou, não, você só precisa de um abraço, né? Porque você encontrou com ele. E ela entendeu, assim, sem eu falar nada. Era uma mulher de Deus num ambiente que você não diria que ele não estaria, né? A gente gosta muito de demarcar onde é o lugar certo ou as pessoas certas, e ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, assim, ali eu comecei a entender, eu estava vivendo uma falsa crescente, porque também existe isso, né? A gente acha que está indo tudo bem, e aí a gente tira os olhos da onde deveria estar os olhos da gente. E aí quando você alcança determinados resultados dentro da empresa, você vai vendo que são resultados falsos. Não que a gente não estivesse entregando o melhor para o cliente, mas a forma que a gente estava conduzindo não estava alinhada aos princípios. Então, quando eu passo pela minha conversão, era literalmente como se uma escama dos meus olhos estivessem saindo. E ali eu começo a entender a direção, os princípios, os valores, a ordenança, né? Existem decretos, né? Quando a gente fala primeiro Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente está falando de testamento. O testamento é um documento que te dá legalidade para uma herança. Você tem que entender o que é aquilo ali. Aquilo é um documento. Você está tomando posse de um bem precioso. Que um testamento, né, quando alguém falece, você é herdeiro, você tem um testamento, né, para ser aberto, para ver quais os bens você tem de direito. E eu entendi que ali estavam os bens que eu tinha direito. E eu comecei a alinhar para minha vida pessoal, comecei a alinhar para tudo, né? Assim, eu tinha vícios, eu tinha hábitos, foram muito difíceis, assim. E eu fui vendo Deus fazendo, e na empresa não foi diferente. Então, na hora eu já tinha uma empresa aberta, eu já frequentava mesas que não agradavam os princípios do Senhor. Eu já estava num meio que para o mundo tá super legal, mas para os princípios que eu queria seguir já não era tão legal. Já não é. Então, assim, chegou aquele momento do novo convertido que está começando a buscar a palavra, a direção, o que Deus quer para mim, né? Eu quero viver os propósitos dele, não o meu, eu quero viver os sonhos dele, porque ele disse, né? Os meus planos são maiores e melhores. Então, por que eu vou contestar? Por que eu ainda vou fazer um plano? Não, peraí. Não que a gente não faça, né? Mas assim, até quando a gente faz por exemplo, planejamento estratégico da empresa, eu começo a desenhar em outubro, em dezembro eu entrego ao Senhor e faço uma campanha, por exemplo, para Deus me confirmar e eu seguir aquele novo ano naquela direção ali pautada, né, debaixo da destra de princípios. Então, o que me inspirou foi estar lendo a Bíblia e entender que aonde eu estava não seria necessariamente aonde o Senhor gostaria que eu estivesse. Então eu precisei de fato recalcular a rota. A conversão fala de trocar a posição. Sim. Mas as pessoas falam que a conversão é converter o caminho. Eu concordo.
Só que é só o início, né? A conversão você tem que converter e caminhar numa nova direção. Então eu fiz isso com a minha empresa, né? Eu precisei alinhar pessoas que trabalhavam comigo, eu precisei alinhar rotinas que eu mesma tinha estabelecido com o que eu achava que era correto. Eu precisei realinhar, porque eu estava realinhando em mim, estava realinhando na empresa, Sim. realinhando pessoas, realinhando cliente, formas de atender cliente. Então, assim, foi todo um realinhamento, assim. O principal texto que me confrontou foi uma palavra que ele tá em duas histórias diferentes, em contextos opostos. Quando ele chama a gente para ser sal da terra, é uma benção. Mas quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, a gente entende que aquele sal ali já não é uma benção. E ali eu me vi naquela palavra, e aquelas palavras, elas me confrontavam. Bom, eu sou sal. Que tipo de sal eu estou sendo na minha casa, na minha empresa, para os meus clientes? Como eu quero ser lembrada, como eu quero ser vista na minha igreja servindo. Eu não quero que um dia um cliente saiba que eu sou cristã e me olhe e diga, ela? Não é ela, ela sim, sabe? Sim. Então, foi essa palavra do sal, ficou comigo ali uns 6 a 8 meses, ali no meu primeiro ano de conversão, eu estudando muito sobre o sal, sobre a salina, sobre como o sal era produzido. Assim, eu entrei no mundo do sal para entender o que Deus estava querendo dizer, porque não é só sobre olhar para trás, ela se transforma numa estátua de pedra, de sal, né? E então, assim, eu fiquei muito tempo ali com aquela palavra que também é de bênção. Ele te chamei para ser sal da terra, né? Eu te chamei para isso, né? Para trazer tempero, para trazer equilíbrio. Que quando você tá lá, você pode até não ser vista, mas se eu te tirar, você vai fazer falta, né? Porque o sal é assim. A gente come um arroz sem sal, a gente fala, sim, nossa, tá sem sal. Mas quando ele tá no sal certo, ninguém diz. No ponto certo. Tá no ponto certo o sal, ninguém fala. Só come e fala que tá bom, mas não dá o crédito pro sal. Sim. Mas quando a gente tira o sal, exatamente, é na hora, nossa, esse arroz tá sem sal. Por exemplo, né? Uhum. Trazendo essa metáfora aqui. Então, assim, essa palavra me inspirou. Essa palavra de direção, assim. O que eu acho mais interessante é como que Deus, ele conhece cada um dos filhos dele, né? Você vê, se fosse falar essa palavra pra mim, talvez não ia me impactar tanto. Mas pra você, foi algo que tocou no teu coração. Então, Deus, ele é tão amoroso, sim, ele é tão cuidadoso, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que ele não deixa nenhum dos filhos dele pra trás. Nenhum. A gente é que deixa Deus pra trás. Mas ele não, ele tá lá, tá esperando. Então, assim, hoje, o maior desafio dentro do campo do empreendedorismo que eu vejo são pessoas que são cristãs, se dizem, né? Que tem vão à igreja, enfim. Mas, de fato, não entendem que esse movimento do ser cristão não é, tipo, a modo ir pra igreja. Modo, vou pra uma célula. Não, eu sou cristão. Onde quer que eu esteja, seja dentro do meu trabalho, seja lá com os meus colaboradores, sim, seja falando com um cliente. Às vezes você vai atender um cliente e o cliente está precisando de uma oração. E aí? Aí não, eu tenho que vender. Eu tenho que fazer esse negócio, porque é decisivo. E o Senhor falou assim, não, eu te coloquei nesse lugar para você fazer a diferença. O que você precisa, eu sei. Mas tem coisas que você precisa fazer. E se a gente às vezes não faz, ele vai usar outro tipo de pessoa para falar. Talvez não vai ser do mesmo cuidado dos filhos dele. Porque o filho de Deus, ele sabe o que falar, como falar, né? Mas tá só começando, hein? Tá só começando. A outra pergunta que eu achei muito, muito importante é
quais são alguns dos principais princípios bíblicos que você aplica em seu negócio? Esse é polêmico. Esse é polêmico. Logo no segundo, hein? Eu não tenho como não falar sobre o dízimo. E não, eu não estou falando sobre religiosidade. Eu estou falando sobre o dízimo. Sim. Por exemplo, as pessoas falam assim, mas você vai dar 10%? Irmã, se eu não viver bem com 90%, 10% não vai fazer diferença na minha vida. Segundo, eu estou devolvendo para a obra dele. Sim. A obra que ele está fazendo na minha vida. Sim. Né? Como se ele tivesse descarregado nesse mês lá em casa, 1 milheiro de tijolo. E eu estou botando só um pequeno tijolinho lá na obra dele. E as pessoas falam assim, Senhor, eu estou te dando 10% porque o Senhor me deu. Cara, ele não só te deu o dinheiro. Ele te deu discernimento. Ele te livrou de acidente, de assalto, de golpe. Ele blindou a sua saúde mental, a sua saúde emocional, o seu entrar, o seu sair. Ele te deu estrutura para que aquele mês você Sim. conduzisse com excelência o seu Sim. trabalho, né? Então, assim, o salário que vem de sal, o salário... A gente vai falar de sal aqui até o Olha aí. final. O salário é a recompensa Sim. de um trabalho que ele me deu, que ele permitiu que eu chegasse e saísse todos os dias. Sim. Né? Quanta gente a gente vê aí que sai e não volta. Então o dízimo para mim é um princípio irretocável. Assim, eu não consigo negociar. Eu não consigo negociar porque eu vejo o cuidado dele. Não é sobre o que eu ganhei. Sim. É porque o dízimo é muito ligado ao salário, né? Sim. Não, porque aí eu tô devolvendo 10%, porque ele me deu 100, eu vou dar 10 e fico com 90. Não é isso. Porque o 90% é só uma consequência de tudo que ele fez o mês inteiro. Sim. Cada dia. Então, assim, para mim o dízimo, ainda que eu aplique o dízimo de forma financeira, Sim. quando eu entrego, eu agradeço por todos os livramentos, os escapes, a direção, de sair de cada situação, às vezes embaraçosa, né, de grandes desafios dentro dos clientes. Eu, caraca, ele super me orientou aqui. Isso é o cuidado dele. Sim. Então, os 10% que eu tô dando é em gratidão de tudo que ele fez ao decorrer daquele mês. Porque o salário nada mais é do que a consequência da emissão de uma nota. Então, assim, é o por trás daquele salário. Sim. É o que ele fez antes até de eu receber aquele salário. Guardou a minha saúde, a minha casa, para eu sair em paz, voltar em paz. Né? Porque quando a gente tem um ente querido, doente, sabe? Quando você vê o cuidado no todo. Sim. Então, assim, quando as pessoas vêm falar comigo sobre o dízimo, porque tem isso, porque tem aquilo... Eu falei, gente, a Bíblia ela não pode servir para mim até a página 2. São 66 livros. E ela é inerrante, ela é infalível. Então, assim, eu vou cumprir a vírgula, porque ele disse, né, que nem um tio e nenhuma vírgula. Né? Ele fala que não tá ali em vão. É uma coisa então, assim, né? Como é que eu vou olhar para o dízimo, vou pensar em dinheiro e vou achar que eu tô dando muito, sendo que ele cuida de mim, a bondade e a misericórdia dele se renova na minha vida a cada manhã. E eu vou falar, então, sabe, quando você vai ver assim, nossa, é muito contraditório, até ficar falando de dízimo. Sim. Eu acho que hoje é muito triste, até, vou dar uma opinião pessoal minha, ter que discutir, né, assim, debater sobre o princípio do dízimo com o irmão. Sim. Eu acho, assim, bem chato. Mas ter que explicar esse discernimento. Tem que explicar e, assim, entendendo
que eu vou te falar por mim, né? O meu caso, por exemplo. A minha vida inteira, eu fui cristã, minha vida inteira, desde criança. Né? Minha mãe, graças a Deus, investiu nisso em mim. Mas já me casei com uma pessoa que não era. Né? Então, e nós somos sócios. Então, assim, o desafio não é sobre o convencimento a quem não entende da palavra de Deus. Porque quando você entende, é igual a questão do vício. Muitas pessoas, por exemplo, não se permitem serem transformados porque eles falam assim, eu vou perder isso. Eu vou deixar de fazer tal coisa. Eles já sempre pensam que viver essa vontade, né, do Senhor, eles vão perder essas coisas, vamos colocar assim, essas coisas mundanas, né? Eu tô falando mundana, gente, num termo que é o que o mundo oferece, tá? Então, o que ocorre? Quando a gente fala do dízimo, para uma pessoa que não tem essa visão, eu tô te falando isso porque minha mãe dizimava, e assim, num momento muito difícil da minha família, não era fácil. E aí minha mãe pegava lá direitinho, dava lá aqueles 10%. E dava lá os 10%. E era interessante que, assim, eram momentos difíceis. Não acredito. E aí ela botava dentro da Bíblia, sabe, assim, e ela ficava, não, isso aqui eu não posso mexer, porque eu tenho que deixar lá na igreja e tal. E eu lembro que os meus parentes, eles falavam assim, como é que pode, Terezinha, você fazer isso? Minha mãe, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. E o legado que você deixa, né, porque deixou pra mim. Então, às vezes, a gente acha que tá fazendo as coisas e ninguém tá vendo. Mas Deus tá vendo. Então, assim, é honra pra quem te dá honra, né? E a igreja, né, gente, é um movimento ali de tantas coisas que acontecem ali pelos bastidores. E a mente é sempre assim, eu tô dizimando, e meu pastor tá isso, sabe? Gente, não vamos colocar na conta de igreja, porque existem muitas igrejas sérias. Muitas. Com comprometimento, com coisas ali que tem que cumprir, com compromissos, né? E a gente não pode pautar esses escândalos aí que acontecem, porque existe sim. Mas você tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado em cumprir a palavra de Deus. Sim. Ponto. Sim. Se o seu pastor está desviando, se ele está fazendo, enfim, não se preocupa com isso, porque isso aí é uma mentalidade que você vai sempre ficar pensando nisso e nunca vai fazer. Então, assim, esse é o primeiro princípio. E eu acho que é isso mesmo, sabe? E se a gente relativizar, que é o que está acontecendo muito agora, sabe? Não, vou dar um jeitinho. E a gente não vai... Vamos entrar já nesses assuntos. O complexo. Gente, tudo no complexo. Exatamente. Como você define liderança à luz dos ensinamentos bíblicos? Pelo exemplo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, né? Eu falei com uma cliente assim... Ela falou assim, pode mandar o seu colaborador vir à tarde, né, que eu vou recebê-lo. E aí eu falei, então, mas é porque a primeira vez que o colaborador chega num cliente novo, eu gosto de ir junto. Eu gosto de eu apresentar ele para esse cliente, para toda a equipe, né? Eu gosto de sentar com ele na mesa onde ele vai exercer o trabalho, mostrar para ele o sistema, mostrar até onde a gente já fez, para ele se sentir seguro, se sentir confiante, né? Até porque ele vai estar num ambiente que não é dele, né? Que a gente é terceiro, né? A minha empresa, quando a gente fala de consultoria e mentoria, a gente não entrega PDF. Então, assim, a gente desenha, modela ali uma performance, um resultado, uma solução, apresenta para o cliente valida. Quando ele valida, aquilo não transforma em PDF, entrega e fala implanta, não. Eu implanto, deixo tudo rodando, boto os indicadores, ainda acompanho mais 30 dias para ver os indicadores dando o resultado que precisam dar, para depois eu dizer, agora eu acabei. Então, assim, está tudo rodando, funcionando, né? A gente não delega. Então, assim, como a gente faz isso, e é muito diferente isso no mercado, né? Eu estava falando,
Falei, não, eu acompanho. Por quê? Melhor do que eu falar, melhor do que eu orientar, é caminhar junto. Então, por exemplo, eu vou estar amanhã lá nesse cliente com o Lucas, que é um colaborador meu, para o primeiro dia. Então, assim, a minha empresa já está nesse cliente, mas esse pedaço do trabalho é ele que faz. Sim. Então, agora saiu uma pessoa de cena e entra ele para dar continuidade. Sim. Só que é o primeiro dia dele. Então, eu vou com ele, instruo, oriento, mostro, apresento as pessoas, deixo ele à vontade no ambiente, para ele performar da melhor forma. Sim. O que eu faço? Eu dou estrutura, eu digo, eu tô aqui, eu tô do seu lado, vamos sentar junto, vamos olhar o sistema, assim que vai rodar, assim, qualquer dúvida você me liga. Então, assim, eu acredito na liderança de Cristo. É por isso que ele foi chamado de mestre, né? Porque para os olhos daquele contexto que ele vivia, ele não tinha diploma. Sim. Ele não era letrado. Ele não tinha o conhecimento, por exemplo, que os fariseus tinham, né? Daqueles status, né? De serem estudiosos. Não. Então ele veio praticando, né? Ele veio evidenciando. Ele veio dizendo, vem. Né? Em vários momentos ele fala, siga-me. Ele diz, vem. Ele diz, vamos. Ele diz, fiquem, né? Eu vou, fica, não dorme. Então a gente vê as orientações de Cristo olho no olho. Sim. Né? A gente, claro, hoje a gente tem o WhatsApp que ajuda muita gente. Sim, tem ferramentas, a gente tem muitas ferramentas para ajudar a gente, mas eu ainda acredito numa liderança próxima, da onde eu tô próximo dos meus liderados, eu dou espaço para eles falarem comigo, não só sobre o trabalho, né? Eu sempre falo para eles assim, eu não sou a dona da verdade, eu desenhei essa solução aqui, mas o que vocês acham, né, do cliente, dessa cultura, desse nicho, do que a gente está fazendo, até para eles fazerem parte de tudo isso também, e também até muitas das vezes da vida particular, por exemplo. Agora, em junho, um deles está indo embora porque vai fazer mestrado em São Paulo. E ele me avisou em abril. Porque ele falou, eu quero te ajudar a botar alguém no meu lugar. Então, ele só fez isso porque ele teve uma líder que não é perfeita, não, está muito longe, mas que a gente caminhou junto. Nos momentos difíceis, nos momentos bons ali da empresa. Então, a ponto dele chegar e dizer assim, Brenda, eu passei no mestrado, eu vou só em julho. Né, finalzinho de junho eu paro com você, vou ser seu freelance de lá de São Paulo, o que você precisar, que eu puder fazer à distância eu continuo fazendo, mas eu preciso me dedicar a esse mestrado, eu tô te avisando agora para você poder arrumar alguém, porque eu quero treinar essa pessoa para deixar com você. Então, assim, né, é o que a gente vê, eu vejo muito André nele, sabe? André, ele aparece ali 2 vezes na Bíblia, se eu não me engano. E as 2 vezes que ele aparece para fazer pontes. Né? E eu vejo ele fazendo muito isso, né? Ele falando assim, não, eu não tenho a solução, mas eu tenho como fazer aqui, né? Então a gente vai vendo a honra dos princípios que Deus vai fazendo. Ele poderia simplesmente chegar um dia antes e falar assim, tô pedindo demissão, não quero aviso prévio e tô indo embora. Sim. Poderia. Estaria errado? Não. É um direito dele. Mas ele fez assim, ele conduziu assim. Sim. Não porque eu sou boa, nem porque eu sou melhor, mas é porque eu tenho uma liderança muito pautada nesse princípio. E quando eu me excedo, eu volto e peço desculpa. Quando eu me excedo, eu falo assim, agora não dá para conversar. Amanhã a gente torna a falar desse assunto. E se eu ainda entender que eu cedi em algum momento, eu falo, me desculpa, não era bem assim. Vamos rever isso aqui. Sim. Que isso aqui não se repita. A gente pode exortar em amor, com cuidado, sabe? A gente não precisa ferir para exortar, né? Não precisa. Sim. Então eu acredito nessa liderança que caminha junto, que caminha pelo exemplo, que alinha, que adequa, que ajusta, mas que também
não é que manda, mas gerencia. O dorme, o fica, o levanta, o fica acordado, vem, siga-me, para. Então eu acredito também nessa liderança que toca o ritmo, sabe? Eu vejo muito isso em Cristo, assim, quando a gente vai lendo, né? Quando ele entra ali no barco para passar para o outro lado, o diálogo deles ali, né? O cala-te. Então, assim, eu vejo assim uma ordenança também de voz, né? É necessário às vezes a gente também ser firme, sim, mas com respeito. Eu acredito muito nisso, assim. Eu tenho um time multidisciplinar, um time relativamente pequeno, mas assim, eles fazem coisas assim que eu falo, valeu. A gente eles são incríveis, né, o desenvolvimento. Não, eu não tenho nem problema de dizer isso, né? Porque tem gente que fala assim, eu não posso elogiar. Você não pode elogiar se você não tratou com eles uma questão chamada vaidade, né? Então, por exemplo, eu posso estar onde for, eu sei quem eu sou. Então, se eu for elogiado ou não, isso não me molda. Então, eu trato isso muito com eles. Sim. Né? Às vezes eu falo assim, parabéns. Eles falam, mas a gente só está fazendo o nosso trabalho. Eu falei, mas é porque fez muito do bem feito. Então, parabéns sim. Né? Então, acho que não tem outro que tenha me inspirado tanto quanto a Cristo. Sim. Mas também não posso deixar passar ali a casa de Priscila e Áquila. Eles também, assim, que liderança no momento muito difícil ali de Roma. Eu imagino, assim, quanto deve ter sido difícil, e acho que para mim, antes até da mulher cananeia, antes até de... Enfim, a gente tem de Raabe, né? Sim. Que entra também para salvar a família através ali do evangelismo. A gente também tem a mulher... a Sulamita que entra ali na cidade falando dele, né? Mulher Sulamita não, mulher samaritana, que entra falando dele ali também. Mas Priscila, ela montou a igreja em casa num período que não podia, que é liderança melhor do que essa, gerenciar pessoas que estavam com medo, que estavam machucadas emocionalmente, perdendo a família, perdendo até talvez a fé. Acho que ela teve que lidar com esse pastoreio muito duvidoso, tipo assim, mas ele não veio para salvar a gente, tá todo mundo morrendo. Eu imagino assim, que liderança dessa mulher, assim, toda vez que eu olho para Priscila na Bíblia, eu falo, poxa, eu queria ter dado um abraço nela, porque que momento difícil dela abrir a porta e dizer, não, aqui é o altar dele, aqui vai ser culto, aqui vai ser igreja, é uma liderança muito diferente, né? Ela tá, claro, debaixo ali da direção do esposo, mas eu vejo, assim, muita direção, tanto que Paulo, ele chama ela de Prisca, né? Paulo se refere a ela de um jeito muito íntimo, de que tem uma relevância, ela é uma querida, né? Ela é uma querida, né? Porque teve relevância ali na condução que ela teve naquele período, com aquelas ovelhas ali muito machucadas. Sim. Eu vejo tudo isso aí que você falou, parece 2024. E a gente está vivendo exatamente as mesmas coisas, né? As mesmas. E a gente, né, dentro da nossa comunidade de fé, a gente acredita que cada pessoa é uma igreja. Cada pessoa é um pastor. É chamado para ser pastor. E o momento que a gente está vivendo é exatamente esse. Dentro das nossas empresas, chegou o momento da gente parar de ficar escondido dentro de um escritório e colocar o rosto e defender o que a gente precisa defender. Fazer o que a gente precisa fazer. Parar de ficar muito performático, de viver só de culto de domingo. E chegou o momento da gente entender esse movimento, porque tudo que você está falando aí agora é basicamente isso. A gente ter ferramentas, os dons e talentos, a gente tem diferença. Porque dom é Deus que te dá. Vou te dar um exemplo. Eu nunca fiz curso de oratória, nunca fiz curso, nada dessas coisas. Nasci com esse dom de falar com as pessoas, nunca tive problema de timidez, né? E quem me deu isso? Foi o Senhor. Então eu tenho que usar o meu dom para Ele.
Então, Amém. quando a gente entende isso, e eu entendo que, eu sou muito bom com finanças, sou muito boa com finanças, estudei para isso. Mas eu tenho um chamado. Por quê? Porque quando a gente entende o nosso chamado e entende que a gente vai desenvolver ali os nossos dons, a gente também tem que usar para ele. Então, tudo tem que ser para esse movimento. O momento que a gente está vivendo é esse. Da gente entender que a gente está chegando, cada vez mais as pessoas estão aprisionadas dentro delas mesmas, pessoas com ansiedade, com tantos problemas reais que estão acontecendo, e a gente olhar assim e falar, não tem o que fazer. Essa doença aí é uma doença do século. E o Senhor nos convida a entender que não é a doença do século, que nós somos pastores. Todo mundo aqui é chamado para ser pastor, para cuidar. Todo mundo quer ser ovelha, mas ninguém quer ser pastor. Todo mundo quer ser cuidado, né? Mas quando a gente se coloca num movimento de dizer assim, não, eu preciso cuidar lá do meu colaborador porque ele está passando por alguma situação, eu preciso orar, eu preciso entregar a minha empresa, não somente de estar ali, né, superficialmente, mas de viver isso. Então, isso é muito, muito sério e é muito importante para quem está aí assistindo que se vê exatamente nesse momento, né, de entender assim, não, eu preciso romper. Eu preciso ser relevante. Eu preciso colocar lá na minha empresa que a pessoa vai entender que essa empresa não é minha. Essa empresa é de Cristo. E se eu entendo isso, tudo vai se transcorrer da melhor maneira possível. Eu ia fazer outra pergunta, mas você acabou já respondendo, né? Essa aqui é muito importante. Ai, meu Deus. Muito importante. Olha cá. Como você encontra um equilíbrio entre suas responsabilidades empresariais e a sua vida pessoal e espiritual? Não materializando o que é espiritual e não espiritualizando o que é material. Tem sido a minha oração uns 4 meses. Senhor, me dá o discernimento de entender o que é material. Eu preciso de uma posição, de uma decisão, avançar e romper pelas ferramentas que o Senhor já colocou em mim. E que eu busque a espiritualidade pelo que é espiritual. Sim. Então, assim, muitas das vezes a gente ora por coisas que só dependem da gente. Exatamente. E muitas das vezes a gente quer conquistar algo com um braço que só conquista no joelho. Então eu tenho pedido essa clareza para o céu, sabe? De cumprir Mateus 6,6. A palavra diz, entra no teu quarto, né? Para você conversar com seu pai que está. Você entra no seu quarto, mas ele já está. Ele já está no secreto. Então, assim, o que? Sabe, Senhor, essas decisões aqui eu preciso tomar. Só depende de mim, mas eu estou te apresentando porque eu quero fazer segundo te agrade. Então me confirma. Mas se eu procurar na Bíblia, a resposta também está aqui. Tá tudo aqui, sabe? Não tem confusão. Sim. Não tem. Tá tudo ali. Mas ainda assim, quando eu às vezes estou angustiada e aflita, eu lembro daquele versículo que ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele não disse não se entristeça. Ele não disse que você não pode sentir. É legítimo Sim. você sentir, mas turbar vem de perturbação. Isso não é do Senhor. Então a gente precisa estar atento. Às vezes a gente está um pouco preocupado, mas tem uma linha tênue que a gente não pode deixar sobrepor. Opa, peraí, a empresa é do Senhor, é tudo dele, eu estou entregando tudo, então peraí, não é que eu vou ficar descansada, Sim. mas eu vou descansar entendendo que eu dia a dia vou andar na direção que ele quer. Então, assim, eu tenho orado muito para não espiritualizar o que é material
Material, assim, o que depende de mim, Sim. diretamente. Sim. E não materializar o que só ele pode fazer. E só o meu joelho clamando pode trazer. Isso aí é muito importante. Tem hoje um viés, assim, dentro do meu trabalho, na verdade 2, a gestão de crise e a gestão de risco. A gestão de risco a gente mensura lá, né? O que pode acontecer com o seu negócio? Qual é a probabilidade daquilo acontecer e dentro daquela probabilidade qual é o impacto que aquilo tem para o seu negócio? E ali eu trago as recomendações, uns graus de critério para peso, né? Para a gente tirar peso e começar a executar. Mas a gente entende que isso é meio um preventivo. A empresa que está realmente preocupada, ela faz uma gestão de risco preventiva e já deixa os planos de ação prontos para caso aconteça algo, a gente coloca em prática. A gestão de crise não. A crise é algo que a gente não espera, ela chega e a gente precisa tomar decisões, muitas das vezes, sem substância, circunstância, certeza, estatística, número, sem nada. Então, por exemplo, quando você cita assim, né? Ah, Brenda, qual foi como você faz para equilibrar? Eu me preparo até para as crises, porque a palavra também fala sobre isso. Quando ele diz que a gente vai ter aflições no plural, a aflição é algo muito ruim. A gente entende que a aflição está ligada à crise. Sim. Só que eu quero passar pela aflição da melhor forma possível. Eu quero passar estruturada, eu quero estar com bastante reserva de azeite, né? Para passar da melhor forma possível. Então, até quando eu pego assim, um mapa de risco, eu desenho ali, por exemplo, eu já apresento até para o cliente junto. Essa é a gestão de risco, mas eu fiz aqui uma aba de gestão de crise para você. O que o seu negócio hoje pode passar, as maiores crises que a gente pode enfrentar na frente, né? Olhando para a política, olhando para a economia e olhando ali para crimes legais ali, né? A gente fala hoje muito do compliance com relação à parte ali de corrupção. Sim. Né? A parte de suborno, a parte de atos ilícitos e lesivos, a gente tem um assédio muito grande, né? Hoje a gente tem uma lei chamada 14.457, que ela é voltada para o assédio dentro do ambiente de trabalho, né? Então ela pauta ali, dá para a gente todo o subsídio do que pode, o que não pode, os respaldos. Então a gente olha para esses cenários e já começa a desenhar até assim, não só um mapa de risco efetivo para a gente tratar naquela empresa, mas trazer assuntos que possam trazer catástrofe, escassez para aquele negócio, dizendo, olha, o seu negócio tem um viés para possivelmente passar por determinadas crises. Então, se a gente passar por essa crise econômica, por uma crise social, política, como a gente se prepara hoje para passar lá da melhor forma, sabe? E isso não é só pautado porque eu estudei, sim, como você falou, eu estudei bastante, assim, e não foi fácil, foi batendo na porta de reitor, pedindo desconto e dizendo eu não tenho como pagar, mas eu preciso fazer, eu preciso mudar minha história, eu preciso ser diferente do que disseram que eu seria. Então, assim, as pessoas falam assim, não, mas na PUC, no IBMEC, volta lá e pergunta assim, quanto que a Brenda pagou? Você não vai acreditar. Porque foi fruto de muito estudo, porque para entrar era bolsa, era prova, e aí eu não atingia o número e eu ia pedindo conversa com o coordenador de turma, com o reitor e falando, eu não tenho como, mas eu preciso dessa oportunidade, eu pago como vocês quiserem, o que vocês querem que eu faça, mas eu preciso estudar aqui, eu preciso desse certificado, sabe? E então tudo que a gente faz, né? Principalmente quando a gente bota seriedade, sacrifício, principalmente renúncia, e eu às vezes fico um pouco também triste quando as pessoas entendem renúncia como algo voltado para o sacrifício. Sim.
E eu falo, poxa, tem muito isso. A renúncia é algo tão genuíno, é tão bonito. E a gente leva a renúncia como um peso, né? Sim. Como algo que tá me doendo te dar. Tá me doendo largar. E não, assim, eu lembro do meu primeiro jejum, inclusive, né? Eu falei assim, comecei a sentir fome. E aí eu falei assim com o Senhor, falei, Senhor, eu quero sentir a necessidade da tua presença da mesma forma que o meu corpo está sentindo fome. Eu preciso dessa necessidade diária. Eu preciso sentir fome de você, né? Porque não era fácil viver aquele tempo que eu estava vivendo. Como eu disse, assim, a gente estava numa crescente, e eu me converto e entendo que eu não estava no caminho certo, eu começo a retroceder. Isso eu estou falando na linguagem natural, tá? Porque para o céu estava super feliz com o que eu estava fazendo. Mas retroceder de tudo aquilo que eu já tinha caminhado. Sim. Eu tive que começar a voltar para refazer o caminho. Isso dói. É difícil. Né? Eu estava num cenário criando um filho sozinha, né? Sem muito suporte, sem muito apoio, e era eu e eu. Então, assim, muitas das vezes, eu até escrevi isso no livro, eu falo, né, que eu estudava virando noites e vendo meu filho crescendo, porque nem muito próximo eu consegui estar, porque era estudando, trabalhando. Então, a hora que eu parava realmente para observar, ele estava crescendo do meu lado, né, e eu ali lutando, né? Então, assim, quando eu me converto, eu vejo aquela palavra se cumprindo, né? Ele fez tudo novo, de novo. Porque hoje ele abriu portas que eu nunca orei, que eu nunca sonhei, que eu nunca almejei. Por exemplo, tá aqui. Eu sou muito, acredito, boa, assim, de estar dando treinamento lá nas empresas, sim, de estar junto com o time. Eu gosto muito do operacional, até mais do que do estratégico e tático, porque é o operacional que roda a engrenagem para a gente lá em cima tocar grandes projetos. Sim. Então, eu acredito muito no time da operação. E aí vão surgindo convites, coisas que você fala, é o céu que está fazendo. Não teve ninguém indicou. Ninguém, não sabe umas coisas assim que você fala assim, não é o meu braço. Com a assinatura de Deus, né? Isso. Vem assinado, assim, vem assinado. E aí eu falo, mas Senhor, eu até fiz essa oração, nunca te pedi isso. Eu sou adequada, talvez a minha imagem já está na hora, assim, eu acho, pela idade muito jovem, né, para já ser sênior na minha área normalmente são as mulheres um pouco mais maduras. Sim. Então eu achei que de repente eu ia estar escrevendo um livro com 45 anos. Eu tô com 34, um livro que vai ser lançado na Bienal. Caramba. E eu entrei na Bienal pelo passeio da escola. Caramba. Né? Então assim, eu não sei nem como isso vai funcionar se decidir. Porque é a mão de Deus que faz. Não, tem coisas que não tem explicação. Não tem, é só glorificar de pé e o temor aumenta. Sim. Porque você fala assim, é a empresa dele. Sim. Os clientes dele. A imagem que vai aparecer lá é da mulher que ele está construindo. Sim. É a profissional que ele está fazendo. Sim. Como é que eu vou me apresentar? Num programa de televisão? Sim. Numa mídia? Numa revista? Num livro? O que ele espera de mim? Porque eu sei que vai chegar um grande dia que eu vou encontrar com ele. E será que ele vai falar? Eu tô orgulhoso de você. Ou será que ele vai falar assim, aparta-te de mim? Então a minha preocupação é, o que ele vai dizer? O que vai acontecer? O que ele vai, quando eu olhar para ele assim, o que ele está esperando, né? Da minha conduta, não só como mulher na igreja, porque é fácil ser cristã dentro da igreja. Muito. Não só na igreja, mas assim, na minha família, na minha vizinhança,
né, na minha vida pessoal, na minha empresa, com os meus colaboradores, com os meus clientes. O que ele vai dizer assim? Poxa, Brenda, eu te dei essa ferramenta para você usar e você não usou. E a gente vê isso na Bíblia, né? Sim. Quando a gente vê Paulo falando com Filemão, ele fala assim, quando ele fala com Filemão, né? Talvez fosse necessário você se apartar dele por um tempo para você reter ele para sempre, né? E ele se compara ao prisioneiro de Filemão ali, né? Ele diz assim, né? O meu filho que eu gerei nas minhas entranhas. Só que ele estava falando de um ladrão, né? Era um escravo que roubou o rei e que acabou que eles se encontram na prisão. Sim. Então, quando a gente para ali para olhar, isso é algo que eu me pergunto muito. Para Deus não deixar que os meus olhos julguem Sim. o meu irmão. Porque eu tenho hoje gente dentro dos clientes, colaboradores dos clientes, que não tem os princípios que eu tenho, né? E eu preciso ali fazer a gestão, eu preciso entregar o trabalho, mas trabalhando com compliance, eu lido com atos ilícitos, lesivos ilícitos, com corrupção, com desvio, com furto, com falta de controle, às vezes, da gestão. E aí o colaborador de má fé se aproveita e retém isso. E a gente tem que ter muito cuidado de como conduzir, né? Claro, à luz da lei, à luz ali da orientação da empresa, mas eu também não posso ser uma pessoa isenta, né? Porque eu entendo que eu estou ali por um propósito, né? Então, sempre na questão ali da instrução, da orientação, tanto como botar assim para alta administração, quanto muitas das vezes para um colaborador que virou e já chegou para mim e falou assim, então, doutora, a minha esposa está desempregada, meu salário foi reduzido 30%, eu tenho 3 filhos e um deles especial, eu não estou aqui justificando não, mas se eu não fizer o que eu estou fazendo e o que a senhora está dizendo que pegou o meu respeito aí com as câmeras, com a parte dos meus acessos no sistema, eu vou passar fome. E aí como você conduz a linha tênue do certo e do errado? Aí você vai dizer assim para mim, não, Brenda, mas o errado é o errado. Sim, o errado é o errado. E eu tô aqui para dizer que o errado é o errado, sim. Sim. Mas eu não posso julgar essa pessoa pro resto da vida. A gente julga por um erro, a justiça, no caso, vai fazer o papel dela. Mas e quanto o ser social? Como vai ser o seio dessa família? Porque esse pai de família está sendo demitido por justa causa. O que vai acontecer a partir do dia seguinte em diante? Mas isso não é problema nosso. Isso é problema da igreja. Eu sou corpo. Eu sou parte do corpo. Eu sou membro. Eu preciso olhar para o meu irmão e entender, não, mas aí a gente tem algumas outras discussões, né? Falta de caráter, ele poderia ter pedido ajuda. Eu sei de tudo isso, gente. E é verdade tudo isso também. Mas às vezes a gente se depara com tantas realidades que a gente precisa, assim, sair um pouco da cadeira do conforto, do privilégio e falar assim, uau, aonde eu estava que eu não vi essa situação? Peraí. Meu colaborador, né, ou colaborador do cliente, que eu tô ali dia a dia, ele tá passando por isso tudo, ele tá performando mal, e aí vem o gestor, só fica cobrando, mas peraí, ele produzia muito bem, passou a não produzir, o que tá havendo? Não é só o cliente que mudou, o mercado que mudou, não, peraí, vamos ter uma conversa, vamos entender o que tá acontecendo, porque às vezes a gente passa mais tempo trabalhando do que com a nossa família. Então, como é que eu não vou me importar com você e você comigo? Sim. Porque, por exemplo, Mariana, eu sempre dou esse exemplo. Uma dupla de segurança de 12 horas de um plantão. Eu e você lá. A gente está fazendo segurança de uma loja. Se eu passar mal, você me socorre. Se você passar mal, eu te socorro. E se a gente está sozinho?
É isso, sabe? Eu tô trabalhando contigo. Eu preciso estar atenta a quem tá do meu lado. Porque ele hoje tá precisando, mas amanhã pode ser eu. Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento para as pessoas, né? A gente vê aí tantas coisas chegando, né? A ansiedade, as síndromes do pânico, a pressão também nas empresas aumentando, né? Eu estou no meio corporativo, eu vejo isso, mas eu acho que também tem que ter um equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, sabe? Sim. Eu sempre falo, né? O planejamento estratégico vem para isso. Ele mostra o caminho que você vai fazer. Você não vai dar 10 pernadas de uma vez. Você dá uma a uma. Você tem que alinhar o seu time para caminhar naquele passo e naquela velocidade com você. Senão você começa a perder o time. E aí começa a falar assim, mas o meu turnover está muito alto. Porque o meu RH contrata mal. Tudo bem, a gente às vezes contrata por mérito e demite por comportamento. No entanto, quando a gente contrata, a gente não pode descartar. Tem uma decisão tomada, aquele colaborador teve um custo para a empresa. Sim. A gente precisa também desenvolver pessoas, trabalhar pessoas, porque são pessoas que geram resultados. Sim. Não, os dados, eles não se formam do nada. Não, são pessoas. Então, assim, acho que hoje a gente precisa estar atento, assim, nesse viés de empreender. O resultado é importante para manter aquela empresa, mas as pessoas que fazem o resultado para manter a empresa precisam ser cuidadas. Eu vejo dentro dessa visão, Brenda, que a gente tem 2 tipos de perfis aí de empresa de segmento. A gente tem o perfil das grandes empresas, que são essas empresas que estão vindo aí agora com várias franquias e que está tirando totalmente o atendimento humanizado, né? Que você chega num totem, você não sabe nem da cara de ninguém, tá lá sendo atendido por um nada ali, por um totem. E essas empresas eu vejo que estão sendo infladas blá, 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 até a hora que acabou, morreu o próximo. Vamos ver o que está agora bombando aí no mercado e vamos investir. São grupos de grandes investidores que eles ficam vendo aí o que está na mídia, o que está bombando agora. E vamos investir nisso. E vejo empresas menores, né, que já estão migrando para esse tipo de cultura, né, que também estão tirando o atendimento humanizado, colocando na conta que não se tem mão de obra. A mão de obra está ficando escassa, né? A gente trabalha com cursos na área profissional, né? E o nosso foco é dar o primeiro emprego. Sempre foi, desde o início. E hoje eu vejo que, e sempre a gente tem visto isso, essas gerações, né? Essa geração de 2000, por exemplo, vamos colocar 2000 para frente. A gente tem uma educação, sim, uma educação que, se a gente pegar uma educação de 80, uma educação de 90, você tem 34 anos, né? Eu tenho 32. Então, assim, é uma educação diferente. Uma educação, eu tô falando de nível escolar, não tô falando de educação da sua casa, tô falando de educação escolar, que é diferente. Os exemplos eram diferentes. A gente hoje vai ver um ensino, por exemplo, público, muito difícil. E aí a gente tem também os resultados de uma família desestruturada. E aí essa pessoa de 2000 que vive dentro dessa família desestruturada, a gente já está vendo esses reflexos. Porque é uma pessoa que não é só o profissional, é uma pessoa que está transitando em vários meios. É uma pessoa que transita numa lanchonete, é uma pessoa que transita numa academia e tem um campo profissional. E o que é que eu estou observando? Os resultados que já está acontecendo para agora. E a gente está vendo muitas pessoas com desequilíbrio emocional. Muito, mas é muito assim. Então, aonde isso vai parar, né? Onde que a gente vai parar com tudo isso? Eu sei, porque está na Bíblia. Maravilhosa.
Maravilhoso. Tá na Bíblia. Tá tudo né? escrito. Como dizia Se meu você tá professor, curioso, tá tudo leia. explicado. Tá aqui, gente. leia os próximos capítulos É isso, tá desse tudo aí. livro. Início, meio e fim. Exato. Então, assim, é algo que as pessoas ainda não se atentaram. Eu falei uma coisa no outro podcast, que eu acho que nem saiu ainda, que eu falei assim, as pessoas estão prisioneiras dentro do seu próprio corpo. Não é uma prisão, é uma prisão dentro do seu próprio corpo, que a pessoa não consegue levantar de uma cama, não consegue sair dentro dos seus próprios pensamentos. Eu posso te dar uma opinião sobre isso? Pode. Você falou de criação. Você falou de geração. A gente não tá praticando o ser natural. A gente foi feito para ser uma coisa, para viver de uma forma. A gente não tá fazendo. A gente não tá vivendo. E o nosso corpo foi naturalmente programado para isso. Sim. Ele não tá vivendo. Então ele vem trazendo, acho que as consequências da gente não estar vivendo nem praticando. Sim. O ser natural para o qual a gente foi chamado, a gente foi feito para ser, para viver, para exercer. Então eu Exatamente. acho que a gente precisa realinhar, por exemplo, o nosso estilo de vida, o que de fato tem que ser prioridade pra gente, sabe? Perfeito. Antes eu era feminista, hoje eu sou antifeminista, então você imagina. Hoje você é feminina. Então, por exemplo... Muito bom. Eu não sou casada, mas eu sei o que eu quero para um casamento. Amém. Eu sei o que eu quero para uma família. Amém. Eu sei os papéis que ele me fez para viver. Ele me fez para viver determinados papéis, que são prioridades, né? E eu não estou dizendo aqui que eu não posso ter a minha empresa, ou relevância financeira, ou social dentro da minha carreira, porque foi ele também que abençoou e que direcionou. Mas a gente falou lá no início, né, a importância de determinados princípios. Tá debaixo de determinados princípios, né? Perfeito. Ele é fiel para cumprir. Sim. Né? Então, quando a gente obedece, e obedece não para barganhar, mas obedece para agradar o coração de Cristo, é diferente. Aquilo que te trazia peso já não traz, aquilo de repente que você achava que não poderia dar certo, Deus começa a direcionar e dá certo, porque você está debaixo de uma obediência que você não está barganhando para troca. Mas sim para agradar o coração de Cristo, entendendo que você está fazendo aquilo porque Ele desenhou aquilo para você, né? Tipo, Ele me fez para ser feliz dessa maneira. E não quer dizer que eu não possa também ter outros papéis, porque Ele abençoa e direciona para isso. Mas existem prioridades, princípios que Ele estabeleceu para nós, mulheres, que a gente precisa entender isso como prioridade. É isso aí que você está falando, é muito importante. E a gente tem batido muito na tecla, principalmente com as mulheres, né? Falando sobre isso. Tem gente que vai ser, tem mulher que vai ser chamada para ser Jael. E tem gente que vai ser mulher que vai ser chamada para ser Débora. Então, cada um vai ter o seu propósito. E não adianta, o meu chamado que foi para ser Jael, eu querer ser Débora. Eu posso me inspirar. Não tem problema de eu me inspirar. Mas eu também não posso me diminuir de entender que o meu chamado é menor do que o seu, porque cada um tem um propósito. Às vezes o seu propósito é de cuidar do seu filho. Que é o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Mas tem gente que tá assim, mas eu tô vendo o Instagram de fulana de tal. Comparação. Eu tô vendo o Instagram de fulana de tal, fulana na minha idade já conquistou isso, e eu nada. E se ela tá vazia?
E você nem sabe se ela não dorme. Às vezes toma vários remédios para dormir. A gente não sabe o que está acontecendo naqueles bastidores. A gente só tá vendo aquela tela ali, né? Verdade. Eu que trabalho com mídia social, eu conheço muita gente aí por trás dos bastidores que são pessoas que são infelizes. Não tem alegria. Eu viajo, vou pra não sei pra onde, vou pra tal lugar, mas chega lá, começa a chorar, quer voltar. Então, assim, a gente entender que cada um de nós, principalmente nós mulheres, cada um de nós, a gente tem um propósito e que a gente é real. A gente é real, a gente precisa ser real. Tanto na parte, vamos colocar aqui, numa parte física, como numa parte emocional, a gente está sendo implementado em nós coisas do tipo assim, eu tenho que estar sempre bem. Eu tenho que me mostrar sempre que eu tô bem, que eu tô feliz. E não é essa a realidade. A gente tem dias que a gente não tá legal, né? A gente tá lá com os nossos medos, a gente tá lá com as nossas inseguranças, né? E tudo bem. E tudo bem. Não adianta eu ficar aqui, Brenda, eu sou perfeita, Brenda. Não, eu tenho meu cabelo tá assanhado, gente. Eu me maquiei antes de começar aqui, correndo, Brenda, com a maior paciência do mundo. Isso é real. Não adianta eu ficar tentando performar. Ou, por exemplo, você tem um filho, nós temos 2 filhos. Olha, não faz barulho. Sabe? Tentando excluir uma vida que é minha. Porque faz parte de mim. Então é no mundo que a gente está vendo tantas perfeições, olha as aspas aqui, onde não tem isso, faz parte de quem eu sou. A gente tem que ser real, a gente tem que ser quem nós somos. Então, essa parte do propósito que você está falando aí, que para mim é o principal, é tudo para mim. É a gente entender o para que nós fomos chamados. Nós que conversamos com muitas pessoas, e a gente fala assim, eu ainda não sei para que Deus me chamou. Porque às vezes eu tento me encaixar dentro de um ministério da igreja. Às vezes eu acho que parece, sei lá, não sei. Aí vamos só falar de louvor, né? Então só quer louvar. Então, aí quando eu entrei no ministério que eu servo hoje, na minha igreja local, foi meio que um espanto até para as pessoas. Porque assim, eu sou da escola bíblica dominical. E é um ministério de praticamente 0 holofote. Sim. Pouca aderência na totalidade das igrejas. Sim. Poucas crianças. Sim. E eu só sei dizer, gente, é a maior faculdade teológica gratuita. É verdade. Como que eu vou encarar o mundo de segunda a sábado sem ter a espada afiada? É verdade. Em 2 Coríntios 4:4 ele diz, né, Paulo, né, e o povo vai perecer, o povo será cego do entendimento. Em Joel, se eu não me engano, 6:4 ou 4:6, agora eu não me recordo. Ele diz assim, o meu povo vai perecer por falta de conhecimento. Então, assim, a escola bíblica dominical foi aonde me fez como nova convertida, né, a minha classe. Eu acho que enquanto eu tiver fôlego, eu vou honrar esse ministério, a não ser que realmente o Senhor me tire dele, porque é onde eu acredito. Eu sou bem racional, então, para mim, sentar e estudar a palavra e discernir as palavras que estão ali como pão para minha semana é indispensável. E aí eu fiquei ali 1 ano naquela classe, desço as águas. Caramba, e você nem falou ainda como é que foi sua conversão, falou só por alto, hein? Não vem não, depois você vai ter que falar isso daí. E aí quando eu cheguei em dezembro, eu digo pro meu professor, que hoje é meu líder, hoje é o superintendente, eu tô debaixo da liderança dele, eu digo pra ele assim, Daniel, acabou.
né, era onde eu tirava as minhas dúvidas. Nova convertida, vivi um monte de coisa no mundo de segunda a sexta com a minha empresa, com o colaborador, com o cliente, anotava tudo e falava, então, como é que eu faço? Era ele, Janice, a missionária Janice. Gente. E o outro professor presbítero. Hugo passou por isso aí. Foram Recém-convertido, quer levar todo mundo pra Jesus, amor. Isso! Não, tem um caminhão aí. Ó, tem um gente. É loucura. Isso é tão bom. Por que vocês não entram nisso? Não, aí vai evangelizar. Muito bom. Todo mundo. O frentista, todo mundo. Moço, vem cá. Alguém já falou de Jesus pra você? Ó, a Gabi com certeza vai assistir a gente. Gabi, beijo. Né? Ela faz. Ela cuida das minhas unhas. E ela é uma menina, uma mulher já de Deus, né? Sim. E toda vez que eu chego lá no salão, não importa se tem um cristão ou não sentado. Até quando ela não era ainda convertida, eu chegava para falar de Cristo. Então, Amém. Porque o ID é onde o Senhor está dando a oportunidade da gente entrar. Não é onde a gente escolhe que vai fazer Amém. O ID, né? Amém. O ID é onde a gente está. Né? Então, exatamente. Se a gente entra numa padaria e a caixa tá muito de cara emborrada, eu falo, menina, mas o Senhor mandou dizer que você é escolhida e separada. É difícil. Você é escolhida. O mundo pode dizer que você é só mais uma. Ou pode citar alguma característica física dele, mas você é o que a Bíblia diz que você é. Né? E você é bem-aventurada. Nossa. Né? Então, assim, a gente... E a pessoa ouvir isso, né? Não, muitas das vezes se achando assim que é... engraçado, eu tava falando com uma pessoa... A pessoa fala assim, eu acho que eu me sinto suja. Vocês já usaram esse termo com você? Meu Deus. Eu me sinto suja, parece que se sente indigna, né? E aí quando você vem com uma palavra como essa, nossa... o impacto que isso tem na vida daquela pessoa. E é algo indescritível, assim, né? Eu, dia 30 de abril, eu trabalhei intensamente num cliente, implantando o processo indicador. Cheguei em casa, assim, já era quase 9 da noite, apaguei dia 1º de maio. Agora. Feriado do trabalhador. Cruzada evangelística da minha igreja, numa das maiores praças que tem lá. Se uniram várias igrejas. E aí eu fui, né? E bem do jeito que eu gosto. E com aqueles papéis para evangelizar, né? E indo e aquela alegria, né? A galera na rua. E aí eu encontrei com uma moça que estava sentada assim num barzinho, né? E aí eu perguntei para ela, eu posso sentar com você? E aí ela falou, pode. E aí eu falei, não, mas é porque o Senhor, né, me trouxe até aqui. Porque não era para eu estar aqui. Não era nem para você estar aqui. Né, porque você é uma princesa. Ai, meu Deus, coisa linda. Você é herdeira. Coisa linda. Né, você é digna do melhor. Então não aceite menos. Né? E aí eu pedi para ela para dar um abraço nela, né? E ali eu fui falando coisas que o Senhor, que Jesus falava com mulheres, muitas das vezes nos diálogos mais particulares, né? Se você beber da água dele, você nunca mais vai ter sede, né? Nunca mais vai ter sede, né? E é muito difícil. Eu falei para ela, assim, isso ele disse, mas eu vou te dizer que eu tenho uma sede, e quanto mais eu bebo, mais eu quero, né? Então, que você, né, sinta, eu fui falando para ela, eu falei, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, mas água não tem cheiro. Mas as coisas do céu é assim. É assim. A matemática do céu pega 5 pães e 2 peixinhos. Não dá, não tenta entender, não, filho. Então é isso, só sabe? Vive, só vive. É isso, né? E aí eu tava conversando com ela, eu falei assim. E eu fiquei ali um tempo com ela, evangelizando ela, né? E correndo a praça, assim. E eu gosto hoje de estar na igreja
além de ser da escola bíblica dominical, porque Sim. é algo que eu acredito, sempre que a minha igreja faz esses eventos fora, ou outras igrejas também parceiras, amigas, Sim. que eu tenho oportunidade de estar, eu gosto de estar, porque as pessoas, elas estão sedentas do Senhor e não entendem que estão sedentas do Senhor, né? E a gente entende que o mundo jaz no maligno. Sim. Já tá, né? Sim. Então, assim, mas a palavra dele diz também que as portas do inferno não prevalecerão. Amém. Né? O ataque dele, nada vai prevalecer contra a igreja. Amém. Então a gente precisa também, né, igual eu falei, a gente não materializar o que é espiritual. A gente ora por salvação, mas a gente também tem que estar falando. Sim. A gente tem que estar se posicionando. Sim. Né? A gente tem que dizer assim, ele faz. Ele não mudou. Quem muda é a gente. Ele não mudou. Ele é o imutável. mesmo. Ele é o mesmo. Imutável. Gente, eu poderia ficar aqui até amanhã. Porque, assim, falar de Deus, falar das coisas de Deus, você vê. Tem gente que fala assim, pô, Mariana, sabe um pecado que eu não consigo me livrar? Eu falei, qual? Fofoca. Eu falei, gente, agora como? Fala assim, a fofoca, você vê tantas coisas maravilhosas pra gente falar. Você vê, a gente tá aqui, eu nem sei em quanto tempo a gente tá aqui. Mas como que é gostoso a gente falar das coisas de Deus, sonhar com as coisas de Deus. Sim. E parar de perder tempo. Porque agora, o momento que a gente está vivendo, é um momento que a gente tem que viver essas coisas que o Senhor tem para a vida da gente. A gente hoje aqui, a gente falou sobre, olha só, fundamentos bíblicos no empreendedorismo. Todos os versículos a gente vai colocar aqui na descrição, porque são muito importantes. A gente não está falando aqui apenas, é o que está na Bíblia, tá? Depois a gente falou sobre ética e integridade, Provérbios 11:1. Falamos sobre liderança e serviço, Mateus 20, 26 ao 28. Depois a gente falou sobre planejamento e diligência, Provérbios 21:5. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Eclesiastes 3:1 e Mateus 6:33. Confiança e dependência de Deus, Filipenses 4, 6 ao 7. Isaías 41:10. 7. E por fim, generosidade e responsabilidade social. 2 Coríntios 9, 6 e 7, Provérbios 19, 17. Todos esses versículos a gente vai deixar aqui na descrição, né, do nosso canal, junto do vídeo. Mas assim, Brenda, queria agradecer demais a sua vinda aqui. Eu que agradeço. A gente está muito feliz em receber você aqui, porque é isso, é mostrar que é possível. É mostrar que nós, mulheres, nós somos mulheres reais. A gente está vendo tantas coisas aí de mulheres, e eu converso com muitas mulheres, e elas falam assim, mas parece que eu não estou fazendo nada. Parece que a coisa que não está avançando. E, gente, você que é mãe, você que é dona de casa, você que é mulher que empreende, você que é mulher que trabalha, que estuda, você está fazendo muita coisa. Muita coisa. Que foi uma coisa que foi dada para nós, para a gente exercer, e como que a gente exerce com excelência. Então, assim, é mostrar que mulheres como você, mulheres que são mães, que trabalham, que exercem cargos importantes, que é possível, que dá para fazer, que dá para acontecer, e que exemplos assim sejam exemplos que a gente possa se inspirar. A palavra de Deus fala que ele veio para dar a paz que o mundo não dá. Então, assim, o que hoje a gente quer, o que a gente quer viver, são coisas que só Deus que vai dar. Às vezes você está procurando coisas, vendo pessoas, se inspirando em pessoas, acreditando que é algo só financeiro. E tem gente que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Porque a paz
que excede todo entendimento, que só vem do Senhor, não tem. Então, assim, Brenda, eu tô muito feliz, né? Gente, a Brenda, como profissional, maravilhosa, mulher de Deus, a gente tá muito feliz. A gente vai deixar o QR Code dela aqui já tá deixando em todo o nosso vídeo, para que vocês entrem em contato com ela. Você vê, a gente vai estar sempre trazendo profissionais aqui que estejam alinhados à visão cristã, à visão de Cristo. Porque, Amém. assim, é isso que a gente quer. Amém. Que pessoas que entendam a visão. Porque, entenda, trabalhar, a gente não está trabalhando. Ela não está trabalhando para a empresa, ela está trabalhando para Deus. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, dentro do vídeo, toda essa parte tem um QR Code aqui no cantinho. Esse QR Code você vai ser direcionado direto para a equipe dela, para que você queira entrar em contato. Poxa, Marina, na minha empresa não tem isso. Caramba, essa parte de gestão, que é muito importante, gente. Não adianta você vender e não ter uma boa gestão. Aí vai entrar e vai sair. Então, assim, a gente vai deixar aqui. Entre em contato, fala que veio aqui pelo podcast. Ela vai amar, ela tem uma equipe maravilhosa, vai atender vocês, vai explicar tudinho. E Brenda, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Tá? Vocês são uma bênção, né? Obrigada. Que a comporta do céu esteja aberta. Amém. Sobre a sua casa, sobre Amém. a sua família, Amém. sobre os seus projetos e tudo que levar Amém. o seu nome, né? Que você honre e glorifique Amém. o Senhor acima de tudo, em todo o Amém. tempo, né? E é o que eu desejo para vocês, Amém. da parte do Senhor. Amém. Porque eu não tenho o Amém. que oferecer, mas Ele tem o melhor, né? Ele falou, Amém. já está consumado, então já está tudo resolvido. Amém. Né? É o que eu desejo no nome dele, que tem todo o Amém. poder. Amém. Amém. E eu queria dizer para as irmãs aí, para as mulheres empreendedoras que estão com a gente, foi exatamente o que ela falou. Às vezes a gente vai achar assim, tá difícil de romper, né? Empreender é difícil, né? Não vou romantizar, né? Eu tenho os meus desafios até hoje, Sim. né? Eu trouxe a empresa para o Rio de Janeiro e o romper dentro do Rio é mais difícil, Sim. porque as pessoas entendem que é algo caro e eu falo, não, gente, mas eu trabalho para pequena, média, grande empresa hoje no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, a gente também tem os desafios de cliente, de prospecção e comercial e financeiro, como você que está do outro lado, independente do tamanho. A gente tem esses desafios. O que vai moldar é as mesas que vocês têm sentado. Sim. A atenção dos conselhos que vocês têm ouvido. Né? A gente tem que estar atento a quem pediu aconselhamento. Isso. As mesas que a gente está sentando, as pessoas que a gente está se alinhando, né? Você falou sobre fofoca. Esse e outros temas, a gente tem que estar atento. As pessoas não podem se sentir à vontade de fazer uma fofoca na nossa frente. Isso. Perfeito. Né? Então, assim, muitas das vezes a prosperidade da nossa empresa vai vir da nossa conduta. Como pessoa, como profissional, de quem eu me alinho, de quem eu sento, de quem eu escuto aconselhamento, de quem eu ligo para pedir ajuda, né? E ali o Senhor vai fazendo, ele vai vendo a honra, ele vai vendo o princípio, ele vai vendo o suor, batalha, esforço, comprometimento, e a gente vai rompendo dia a dia. Alguns vão romper um pouco mais rápido, outros nem tanto, mas não é que está dando errado, né? A gente tem hoje sim essa dificuldade de romper, mas você, empreendedora, não desista, né? Ela falou do QR Code, claro, para entender um pouco mais dos nossos serviços, para poder ajudar da melhor forma, você como cliente, mas também, assim, não, eu quero conversar com a Brenda de como esse ponto aqui específico ela rompeu na empresa dela. Isso. Se eu puder ser útil e te servir, eis-me aqui. Amém. Então, assim, não é só o faturamento, não é só para a empresa Consultor Mentor. Eu, Brenda, estou me colocando também disponível para uma conversa como essa aqui. Chama lá no WhatsApp, no direct. Eu vou estar tentando aí responder da melhor forma sobre isso. Benção. Sobre isso, sobre mesa. Sobre mesa. Eu acredito que é assim, né? Ele ensinou pra gente que era na mesa, né? Então,
a gente selecione com quem a gente está sentando. Essa mesa aqui é uma benção. Amém. Eu agradeço de Amém, verdade. amém. De verdade. De Amém, verdade. amém. De verdade. Muito feliz, gente. Chegou a hora da gente finalizar. Vamos orar, mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Você que ainda não foi lá, não ativou o sininho, ainda não segue a gente, não se inscreveu no canal, gente, é muito importante para que você consiga receber as informações em tempo real. Então se inscreve lá, é rapidinho, ativa lá o sininho para você estar acompanhando em tempo real os nossos vídeos e estar compartilhando também. Se você gostou desse conteúdo, você, poxa, tem alguém que precisa receber essa palavra, você vai lá e compartilha. E vai ser uma bênção para a gente conseguir que o maior número de pessoas consigam acessar esse conteúdo. Tem sido uma bênção para você. Então a gente quer abençoar a vida de muitas e muitas pessoas, tá? Então vamos orar. Brenda, ora pra gente. Ai, Pai, muito obrigada por essa mesa, Amém, por essa família, por esse convite. Pai, Amém, em nome Jesus. de Jesus, né? Que todo o propósito colocado aqui nessa mesa, Senhor, Jesus. chegue como uma oração, Senhor. Amém. Chegue como incenso suave às suas narinas, Senhor. Amém, Que cada Pai. um que está nos ouvindo e chegou até aqui, Senhor, Amém, Pai. seja abençoado. Amém. Que ainda nessa noite, Senhor, Amém, tenha um Jesus. encontro revelador contigo. Amém, Contigo, Jesus. face a face. Amém. Que meus irmãos e minhas irmãs sintam o seu cheiro, sintam o teu toque e tenha do Senhor, Pai, a única direção verdadeira Amém. para os projetos, para a família, para a Amém. empresa, Senhor. Direciona eles em tudo. Cumpre, Amém. Senhor, a tua obra. Supre Amém, as necessidades. Se for consolo, Espírito Santo, Amém. entra e age, Senhor, na vida de Amém, cada um Jesus. deles que está aqui com a gente, Amém. Pai. Que o Senhor nos use como ferramenta, Amém. que a gente possa se conectar, Senhor, não só através de remuneração e trabalho, mas que a gente se conecte como igreja, Senhor, Amém. né, para funcionar em plena estrutura e estatura, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo e por tanto até aqui. Amém, E por Jesus. tudo e por tanto que há de vir. Amém. No nome de Jesus, eu declaro que 2024 é um ano diferente. Ele vai Amém, ser conhecido Jesus. pelo que o Senhor fez nesse ano. Amém. Pelo tudo que o Senhor libertou, liberou, Amém. salvou, transformou, ergueu. Amém, E Jesus. principalmente todas as muralhas que o Senhor Amém. possa Glória a vir Deus. derrubar, que não provenham de ti nas Glória a nossas Deus. vidas, Pai. No nome de Jesus, nós te amamos Amém, como Senhor. igreja, Senhor, Amém, como filhos e Jesus. servos, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, então acompanha esse vídeo aí, compartilha, Amém. segue o nosso canal e até a próxima.